Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar, a imagem do futebol, num dia em que finalmente, não que já não tivesse sido convocado, Jeromel foi chamado para a seleção brasileira. Um jogador que está mais do que afirmado no Grêmio, está mais do que consagrado no Grêmio, está mais do que cravado na história do Grêmio. O capitão Jeromel, né, porque alternou com o Maicon nos últimos tempos a capitania do time do Grêmio. Um jogador acima da média, ontem de novo estraçalhou no Clássico Grenal, especialmente quando o Internacional cresceu no segundo tempo. Finalmente, Jeromel foi convocado pelo técnico Tite, mas tem outras novidades. E tem uma que é extremamente relevante para nós aqui da aldeia. O Tite convocou o William José, do Real Sociedad, que saiu do Grêmio, foi para o Real Madrid, né? E a lista completa é a seguinte: se especulou pela imprensa a possibilidade do Luan, mas depois do que o Tite disse no UOL, né, esqueçam a possibilidade do Luan ser convocado para a seleção brasileira. É muito improvável que o Luan seja convocado mais uma vez para a seleção brasileira. Depois que o Tite disse do Luan que ele não se adaptou, que é um jogador que tem as suas limitações, na exigência do Tite, na maneira que ele quer que o jogador se comporte, da maneira que quer que o time dele atue, o Luan não se encaixa e eu não especulava mais essa possibilidade. Eu entendia que ele pudesse levar o Arthur, e acho que ele não levou o Arthur, porque é muito bem informado sobre as coisas do Rio Grande do Sul, e ele sabe que o Arthur ainda não jogou. Desde o dia 29 de novembro, jogou 10 minutos, agora contra o São Paulo de Rio Grande. Mas não só o William José. E aí a outra novidade, o Anderson Talisca, o Tite falou naquela entrevista que nos concedeu, como falou também do tal do Jorginho, mas esse já atuou pela seleção italiana. Vamos aos convocados. Antes de cumprimentar o Vitor Blay de Moraes, o senhor vai Blay? Tudo Blay. E aí, tudo Blay? Tudo Blay. Maurício Freitas. E colunista agora da revista Expansão aí, do nosso Serginho Yost. Até está te mandando um abraço e o exemplar das últimas 2 edições da revista. Legal. Dia 21 estará nas bancas, né? Estará já circulando com com a minha coluna. E aí, tudo Blay, que eu vou falar sobre o aniversário de Porto Alegre, a minha tão amada e toda nossa amada capital gaúcha, né? Mas que não anda sendo muito bem tratada. E também uma entrevista com o grande Lauro Quadros. Lauro José de Quadros, que está inteiraço, vai fazer 80 anos. E o Lauro, nós fizemos um acerto com ele aí, tá voltando de férias, agora vai participar uma vez por mês aqui conosco aí, vai escolher o programa, ou do meio-dia ou da noite. Deixa eu colocar aqui nessa câmera na mesa central, não tem problema nenhum. Ou no chuchuzinho aí. Aí, então tá. Vamos lá. Essa é a edição de fevereiro. Essa é a edição de fevereiro, da revista Expansão lá de Novo Hamburgo, muito bem feita, muito bem dirigida pelo nosso Serginho Yost, que bate escanteio e cabeceia, né? É verdade. E eu até recomendo, Rex, se tu me permitir, que as pessoas façam a assinatura da revista, porque daí elas vão receber em casa a revista, que é pelo número 30 65 63 80. É uma revista realmente de qualidade, uma revista que é um diferencial aqui no Rio Grande do Sul, né? Está há 18, vai para 19 anos no mercado. Eu me lembro desde a primeira edição, 3065 6380, para você assinar a revista Expansão, dirigida lá pelo Serginho Yost. Goleiros convocados pelo Tite, daqui a pouco nós vamos ouvir a palavra do Tite. Alisson da Roma, Ederson do Manchester City, Neto do Valência. O Neto é uma novidade, o que incrementa ainda mais a lista dos goleiros. Não quis tirar nem o Cássio, nem o Marcelo Groi, que estão decidindo aí, né, os seus campeonatos estaduais. E o Jeromel mesmo vai desfalcar o Grêmio no segundo clássico Grenal da fase de quartas de final do Campeonato Gaúcho. Mas o Tite, na entrevista coletiva, Rec, ele não abriu muito margem para essa interpretação do motivo de não convocar o Marcelo Groi ou o Cássio. Ele disse que seria injusto com os jogadores não os convocar nesse momento por conta de algum compromisso e colocou que seria até de parte dele antiético.
Então, acho que não passou por isso a exclusão do Cássio, pelo menos. O que ele diz é uma coisa, né? O que ele faz é outra, né? Não estou dizendo que ele seja mentiroso, que ele seja antiético, que ele seja mau caráter. Mas lá no fundinho, ele sabe quem é quem. E se puder fazer uma médiazinha a mais com um, poupar o outro... né? Tu acha que ele vai querer incomodação com o Grêmio? E por que ele vai dizer que convocou o Marcelo Groi por estar no melhor momento e o Grêmio que se exploda? Não. Ele pode dizer que não convoca para combinação de coisas e fazer o contrário. A mesma coisa em relação ao Corinthians, né? É. A mesma coisa em relação ao Corinthians, que ele tem uma ligação muito forte também. Com o Cássio. Mas eu acho até que se fosse o Internacional, que a relação não é tão forte assim, eu acho que ele não convocaria dois. É politicamente correto. É isso aí. Eu não acredito em 100% do que ele fala, né? Não dá para levar 100%, mas eu tô dando a versão oficial, até para que o telespectador possa fazer o seu juízo, né? Daqui a pouco nós vamos ouvir o Tite aí, que até foi muito gentil conosco, nos deu uma entrevista longa, exclusiva. Eu não tenho por que duvidar da sua integridade moral e tal. Mas, às vezes, é necessário dar uma tangenciada, assim, né? Laterais, Daniel Alves, Fagner, Daniel Alves do Paris Saint-Germain, Fagner do Corinthians, Felipe Luiz do Atlético de Madrid e Marcelo do Real Madrid. Acho que esses são os da Copa, né? Praticamente, né? Não tem quem acrescentar. No gol ali, Alisson e Ederson na Copa, né? Porque ele já fez questão de convocar um terceiro para aumentar a dúvida. Isso aí pode ser uma estratégia. Já estavam especulando, ou vai Groi, ou vai Cássio. Ou vai Cássio, ou vai Groi, porque o Everton deu os doces, está na reserva do Palmeiras, né? Então, ele meteu o Neto ali para aumentar a polêmica. Zagueiros, Marquinhos, Miranda, Jeromel, Thiago Silva e Rodrigo Caio. Ele disse que ia convocar mais do que 23 jogadores, Vitor, e convocou. E aqui ele ampliou o leque, né? Porque ele estava convocando mais vezes o Caio e deu uma estabilizada no nome do Jeromel. E ainda tem o Gemerson, aquele que era do Atlético Mineiro. Está sempre, reiteradas vezes, sendo convocado. Marquinhos, Miranda, Jeromel, Thiago Silva, Rodrigo Caio. Acho que aqui tem os 4 da Copa, né? Então sobra um. Rodrigo Caio ou Jeromel. E se por acaso o Gemerson estiver na frente, é curioso que não seja convocado. Essa é uma disputa interessante ali, né? Que é uma das vagas, tanto que o Tite fez questão de ressaltar. Eu estou convocando um a mais aqui, porque é uma das posições em que se tem dúvida. O bom seria que ele colocasse o Jeromel de titular, mas ele não vai abrir mão de Marquinhos e Miranda, né? Ou então que desse um tempo para o Jeromel, né? Um tempo que eu digo um tempo inteiro. Ele vai observar nos treinamentos. O jogo com a Rússia, ou ele talvez. já concluiu, porque treino não vai somar nada, né? Meio-campistas. Casemiro, do Real Madrid. Fred, aquela história do jogador que faz função parecida com a do Renato Augusto e do Paulinho, levou o Fred à seleção. Né? Casemiro, do Real Madrid. Fred, do Shakhtar Donetsk. Fernandinho, do Manchester City. Paulinho, do Barcelona. Renato Augusto, do Beijing Guan. Felipe Coutinho, do Liverpool. Do Barcelona. Do Barcelona. Eu fui lotado aqui, não deu tempo de corrigir. Mas vamos lá de novo. Vamos lá. Felipe Coutinho, do Barcelona. O William, do Chelsea. Anderson Talisca, do Besiktas. E os atacantes, Gabriel Jesus, do Manchester City. Roberto Firmino, agora sim, do Liverpool. Douglas Costa, do Juventus, ou da Juventus. William José, do Real Sociedad. E Tyson, do Shakhtar Donetsk. Ele levou os bruxos aqui. O Fredinho e o Tyson. E vê, hoje até alguns mandaram recados lá. E os do Inter, que serão convocados. Aí brinquei, né? Se for pegar um passado recente, Alisson, Fredinho, Tyson, jogadores de seleção que o Internacional produziu aí na sua base. O que significa dizer que dá até para analisar isso, né? O que houve que o Internacional não produziu mais jogadores tão bons quanto esses 3 que eu citei aqui? Alisson, Tyson e o Fredinho, do Shakhtar Donetsk. E até aquele menino Otavinho, que saiu do Internacional, né? O Inter produzia mais jogadores.
está apresentando agora o Iago, lateral esquerdo. O Dourado ainda é remanescente de uma boa safra. O Valdívia ainda poderá recuperar o seu futebol. O Sacha está jogando um pouquinho melhor, um pouco melhor, ou bastante melhor no Santos. Enfim, ainda se vê algum lampejo na base do Internacional, mas nada comparado a tudo que o Inter produziu. Daniel Carvalho, Nilmar, enfim, Pato, Luiz Adriano, jogadores extraordinários, né? Que o Internacional fez bastante dinheiro por eles, inclusive. Fábio Rockenbach. Né? O que achou do Grenal, Vitor Blade Moraes? Eu gostei bastante do Grenal, Rec. Foi um Grenal movimentado, cheio de garra, das duas partes. O Grêmio dominou completamente o primeiro tempo. Perdeu de golear, né? Perdeu de golear. E depois, no final do jogo, o D'Alessandro, inclusive, disse, olha, por pouco que a gente não toma o terceiro gol, e daí liquidaria o Grenal. E foi bem isso, porque no segundo tempo o Inter fez um gol logo a 2 minutos e meio de jogo, reagiu e poderia ter chegado ao empate no segundo tempo. Mas o primeiro tempo o Grêmio arrasou, e eu não sei se isso aí não é mérito do Hellmann, né, que conseguiu neutralizar toda aquela velocidade que o Grêmio tinha. O Grêmio, no segundo tempo, ficou praticamente todo na defesa, né? Não teve mais ataque. Sabe o que eu gostei da reação do Internacional? Foi da coragem do Odair. Quem tomou 5 cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. Quem já tomou 5 num Grenal e que está se afirmando, adiantar a marcação e meter o time para cima, é porque está se lixando se vai tomar goleada. Porque podia se retrancar, né? Exatamente. Ele tirou o que ele achou que era o furo da bala, que era o Dudu, passou o Edenilson para lá, colocou o Gabriel Dias na meia cancha, soltou um pouco mais o Patrick e o D'Alessandro finalmente apareceu no jogo. Né? Muito. É um jogador Grenal, é um jogador diferenciado, né, o D'Alessandro. Já desde o início, né? A gente nem tinha começado o jogo, ele e o Michael já proporcionaram aquele... Mas sabe qual foi a história, né? Não sei bem com profundidade a história é que o Michael disse assim, o juiz disse para eles que ia ter árbitro de vídeo. E ele disse assim, bom, então hoje o D'Alessandro não vai apitar o Grenal. Aí o D'Alessandro disse que ele fala muito, né? Que ele fala demais, que o Michael também fala demais. Tal. Então foi aí a celeuma toda. O D'Alessandro não aceitou bem a provocação. Né? Do nada eles não iam se pegar ali, quase se pegaram. Quase se pegaram. E tem gente que defende que eles até já deveriam ter levado o cartão antes do jogo. Podia. Podia. É que o juiz não achou tão agressivo. Achou que foi uma flautinha. Porque se o juiz entende como uma agressão, ou de um lado ou de outro, e outra, se ele dá só o cartão pro Maicon, digamos, que deu causa. Provocou. Que deu causa à discussão. Como é que ele vai explicar para a torcida do Grêmio? Até explicar difícil. Que focinho de porco não é tomada. Aí teria que convocar também aqueles que fazem a leitura labial para para fazer uma... Além do árbitro de vídeo, vai ter que ter o árbitro da leitura labial também, né? Bom, como eles se escondem, né? Estão toda hora botando a mão aqui, porque sabe que também agora sai assim, câmera por tudo. O Mancini, aquela vez que tentou falar assim, só esqueceu que tinha câmera invertida também, né? Falou cobrindo de um lado e mostrou pro outro, mas tudo bem. De que o Caicai? No Vitória, né? Grêmio, então, teve vitória no Beira-Rio por 2-1. Resultado classificou o Grêmio em sexto. E o curioso, né? Só 2 pontos atrás do Internacional. E o Inter em terceiro. Assim vamos ter clássico também nas quartas de final da competição. O primeiro jogo será na Arena e o segundo no Beira-Rio. Agora, só um detalhe, né? O Internacional também jogou metade do primeiro turno com reservas. É que como o Inter alternava, não foi uma sequência, o Inter, inclusive, com os reservas agora recentemente, foi muito mal. Empatou 3 de 0-0 contra 2 rebaixados, inclusive, contra o Cruzeiro, contra o São Paulo e contra o São Luís de Juí. O Internacional teve 3-0-0, só aí dá 6 pontos perdidos. Por isso que o Brasil acabou em primeiro a fase de classificação. Grande chavante do Vinícius Sinotti, hein? Parabéns. E vai decidir em casa o campeonato se chegar até lá. Tem 2 etapas ainda. E aquela torcida, olha quantos jogos nós fizemos lá. No estádio Bento Freitas. Algumas vezes tivemos dificuldade de sair dali, né? Teve um lance muito curioso. Um jogo Brasil e Grêmio.
Isso foi lá em 1983. Foi o ano que o Grêmio decidiu o campeonato mundial lá em Tóquio. Eu estava fazendo a cobertura... Inclusive o Brasil foi vice-campeão daquele campeonato. Exatamente, contra o Grêmio. Isso. Venceu o Grêmio e a torcida entrou no gramado e ao invés de qualquer gesto agressivo, não, eles me ergueram, me levantaram e eu disse, neste momento eu estou aqui na comemoração do Brasil de Pelotas, e o pessoal me jogava para assim, só cuidar minha carteira. Daí, no dia seguinte, nós fomos a Alegrete e foi o jogo em que o Benítez sofreu aquela lesão que acabou lhe afastando do futebol. Que coisa. Num jogo Inter e Associação Alegretense. Que o Benítez não queria jogar. Não queria. Já disse aqui no programa. Mas vamos combinar, né, Rec? Mesmo o Inter, especialmente, jogando metade do turno com... metade de uma série de 11 jogos com reservas, o Inter, que tem uma base titular que seu time reserva, custa muito mais do que boa parte dos clubes do interior, se não todos. Eu não estou justificando. Como eu disse uma coisa boa do Grêmio, que ficou só a 2 pontos do Inter, mesmo tendo todo aquele tropeço no final, é que depois o Grêmio jogou 5 na sequência com os titulares. Com os titulares, mas o Internacional terminar uma fase de grupos, ou uma fase todos contra todos no Gauchão com 5 vitórias em 11 jogos é pouco, né? Não, vergonha. É uma vergonha. O Grêmio tem a justificativa de ter começado... Porque o Grêmio não começou com o seu time B, né? O Grêmio começou com o 4º time. E o Grêmio também teve 5 vitórias. E também teve 5 vitórias. Também. Agora, se o Grêmio continuasse com aquele time, não chegava à classificação, hein? Teve que colocar os titulares. Não chegaria. E esse campeonato tá muito parelho. Eu assisti semana passada, lá no Passo da Areia, Juventude e São José. Ai, que joguinho ruim. Que joguinho ruim. E o Juventude reagiu no segundo tempo, ganhou de 2-1 e ontem acabou perdendo a classificação em casa, né? Então, estão todos muito nivelados. Não dá... Aquele jogo, São José e Juventude, foi muito parelho. Muito parelho. E o São José perdeu o jogo em 3 minutos, né? Exatamente. Tomou uma virada. E o Cruzeiro perdeu a sua vaga na primeira divisão com um pênalti defendido pelo goleiro do Caxias. Senão ia cair o Novo Hamburgo, que hoje pediu numa nota oficial desculpas ao seu torcedor. Por ter feito o torcedor campeão gaúcho sofrer até o final. Olha, o Inter, Colorado contrata... Você ia falar alguma coisa? Não, eu até vibrei que o Novo Hamburgo tenha permanecido na primeira divisão, porque seria lamentável um campeão do ano passado, brilhante campeão do ano passado, esse ano cair seria triste, né? E o Benhur Pereira disse aqui que tinha planos ousados para o Cruzeiro, que se o Novo Hamburgo pôde chegar, ele podia também pensar em beliscar o título, o Cruzeiro estava pensando. O Cruzeiro é outra lástima, né? Esse clube tão um querido, estádio por completar ainda. Bonito o estádio do Cruzeiro, mas ainda falta completar e agora não sei como é que vai ser, né? Eu acho que eles têm um patrocinador aí, pelo que disse o Benhur Pereira, que até 2019 o estádio será concluído. Tomara. Mas aí o Cruzeiro, por exemplo, não só o Cruzeiro, mas o São Paulo de Rio Grande também, 1,1 milhão a menos no orçamento do ano que vem, fora o que se perde com publicidade, né? Parece que o São Paulo fez a opção, né, pela Série D, investiu ali, e o Gauchão ficou meio de lado e eles acabaram levando esse prejuízo. E olha quantos jogos... pela Série D, tu quer dizer... Formaram um time pensando já no segundo semestre. Não, mas para um pouquinho. Isso aí é a mesma coisa eu pensar na janta sem almoçar. E quantos jogos nós fizemos lá no São Paulo de Rio Grande? Na linha do parque? Do capitão, do Aldo Dapuso, né? Querido. Olha... Que lástima também. Eu não gostaria que nenhum desses clubes tivesse... Não, então não vai cair ninguém, pronto. Não cai ninguém. Não, pois quem sabe manter... Não, o Veranópolis ele quer que caia, só que o Veranópolis está bem. Não, vai o Veranópolis cair, é um time de semestre. Vai cair porque vai enfrentar o São José, né? Então cair do campeonato. Não, cair do campeonato. O Veranópolis... cair do campeonato não. O Veranópolis em 10 dias fecha a temporada. O VEC. Só volta ano que vem. Tipo 15 de novembro de Campo Bom? Sim. O 15 de novembro também fez campanhas maravilhosas, daqui a pouco desmanchava o time. Bom, o próprio Novo Hamburgo... Não, mas o Veranópolis nunca jogou no segundo semestre.
Então não tem surpresa nenhuma. Eles estão só cumprindo um ritual. Depois é só beber um vinhozinho. É isso aí. E manter a longevidade. No Inter, Colorado contrata volante Ritelli Ritelli, já estamos ensinando como é que se pronuncia, mas ele vai esclarecer quando ele chegar aqui. Ritelli é como é chamado do Sport Recife. Lá ele tinha elogios extremos até críticas extremas, quando chamaram de Ruintelli. Tomara que seja um bom jogador que contribua com o Internacional. O jogador vem por empréstimo de 1 ano. Na troca, o Inter empresta Hernando e Cláudio Vinck para a equipe pernambucana. E há também a possibilidade do Andrigo ser emprestado. O Andrigo está emprestado ao Ceará. E aí o Inter teria que pedi-lo de volta para repassar para o Sport Recife. Os dois times são de primeira divisão. Perguntei para o presidente, para o Roberto Melo, e ele me disse que pode sim o Inter pedir a devolução do Andrigo e do Ailon, se entender como necessário. Quer dizer, o Inter está emprestando para times pequenos, até médios, né? Sport, América Mineiro, Ceará e outros que tais. Além do volante, o Internacional contratou também o lateral direito Fabiano. Até pode confirmar aí, Maurício. O Fabiano se criou no Internacional, depois foi para o São Luís de Juí, do São Luís de Juí para a Chapecoense, da Chapecoense para o Cruzeiro e do Cruzeiro para o Palmeiras. No Grêmio, convocado pela seleção brasileira, Jeromel ficará de fora do segundo Grenal pelas quartas do Gauchão. E resta saber como é que o Grêmio vai aproveitar o Arthur. Se o Arthur começa o clássico de domingo, acho que sim, né? Ou se ele vai ser preservado para o segundo Grenal. Algumas coisas que precisam ser salientadas. Juiz, Daronco ou Voaden? No primeiro jogo e no segundo jogo, quem sobrar dos dois. Voaden ou Daronco. É um prêmio do Departamento de Árbitros para os 2 melhores árbitros do Rio Grande do Sul. E se vê claramente que são mesmo os 2 melhores e dão uma estabilidade até para o espetáculo. Resta saber se teremos ou não árbitros de vídeo nos 2 clássicos na sequência. Acho que em princípio sim, né? Se teve numa fase classificatória. Teremos. Então, árbitro de vídeo, ok. Juiz confirmado. Critério de desempate. Vale o gol fora de casa. Vale o gol qualificado. Segue saldo simples, depois gol qualificado. Quer dizer, 0-0 o Grêmio em casa, 1-1 no Beira-Rio, dá Grêmio. 1-1 Internacional na Arena, 0-0 no Beira-Rio, dá Internacional. Então, um empate em 0 em casa não é o pior dos resultados, não é uma hecatombe. Outra coisa que precisa ser salientado, cartões amarelos. Limpa o cartão. Só cumpre quem tomou o 3º cartão amarelo. Ou quem foi punido com cartão vermelho, enfim. Outra questão envolvendo o clássico de ontem. 99 cadeiras do setor visitante do Beira-Rio foram identificadas como quebradas. Custo de R$ 450 cada uma, o Grêmio paga. Cerca de quase 450 mil reais. Esse vandalismo é uma coisa lamentável. Não, para um pouquinho. As cadeiras do Beira-Rio quebradas no setor do Grêmio, quem paga é o Grêmio. R$ 450? Cada cadeira. Não pode ser tanto dinheiro assim. 450 mil reais? Não. Não pode ser. 99 cadeiras a R$ 450. Mas 450 reais cada cadeira? Cada cadeira. Meu Deus. E outra coisa, 2 corrimãos e 3 portas quebradas. Nos banheiros? Também não foram danificados. É uma... Quer dizer, vai custar quase 600, 700 mil reais. E a anta do torcedor que acha que bancou o machão lá, está tomando dinheiro do próprio clube. Mas eles não raciocinam, né? Não. Eu vou esperar que animal raciocine. Bom, eles já chegaram no estádio surfando, pelo que eu estava vendo, o Lacerda na transmissão da Grenal. Em cima de um ônibus, né? Em cima de ônibus. Mas outro lance lamentável foi a agressão numa colega jornalista. A Renata de Medeiros. Então, tem coisa assim que... Não vou dizer que é cria minha, mas começou comigo. Que estraga o futebol. Que às vezes afasta as famílias de ir ao estádio. Claro. Vão esses vândalos e aterrorizam, mas parece que começam a ser identificados e tem que cumprir mesmo uma punição bem severa. Uma coisa só, Rec, que eu fiquei sabendo depois do clássico e que chamou a atenção. Tradicionalmente, nos clássicos do Beira-Rio, a Brigada Militar realizava uma concentração dos torcedores normais, não de organizadas, ou no Olímpico ou na Arena, e fazia o deslocamento desses torcedores. Nesse clássico, os gremistas que não eram de organizada se reuniram no Olímpico.
Só que foram sozinhos para o Beira-Rio. E teve muita confusão nesse deslocamento, nas ruas do Menino Deus. Teve quebra-quebra, teve torcedor que pegou barra de ferro para se proteger porque não tinha escolta da brigada. Na volta teve, mas na ida para o Beira-Rio não. Pois é. Aí é erro de comunicação, ou o líder desse movimento que reuniu os torcedores, porque foi iniciativa do Grêmio? Foi iniciativa dos próprios torcedores com base em um procedimento que era habitual nos clássicos. Pois né? é, uma pena. Faltou uma organização nesse sentido. Porque isso tira público do estádio, como disse o Vitor, tira a coragem de ir com as famílias. A agressão para Renata de Medeiros foi de um colorado. Mas fosse de colorado, o gremista... não é nem gremista nem colorado, é um vândalo, um covarde que bateu na mulher. Isso é um covarde. E vai ser identificado. O Inter mesmo já liberou as câmeras. Ela filmou. Ela filmou. E outra coisa, teve gesto obsceno também, de torcedor colorado para torcedoras gremistas. E tudo. Num camarote, né? Também estão sendo identificados. A chinelagem tem que terminar. E até um ato de racismo. Isso prova também. que é chinelo com dinheiro. Né? Não é o dinheiro que define se é chinelagem. Claro de que jeito não. nenhum. Bem o contrário. De jeito nenhum. Categoria é categoria. Chinelagem é chinelagem. Olha aqui, ó, São Luís com o Brasil de Pelotas. Brasil decide em casa. Veranópolis e São José. São José decide em casa. Passo o São da José Areia. conseguiu uma vitória ontem de virada sobre o São Luís. E aí ganhou nos critérios do VEC, né? Porque o Veranópolis tinha 16 pontos, já estava classificado, foi a 17 pontos e nos critérios perdeu para o Zequinha. O Zequinha ficou com as mesmas 5 vitórias do Internacional. É uma pobreza mesmo o número de vitórias do Inter. Apesar que o Brasil de Pelotas, também líder, ficou apenas com 6 vitórias. Está muito nivelado esse campeonato. Avenida e Caxias. Caxias decide em casa. Voltou a ganhar depois de muito tempo. Né? O Caxias terminou com 20 pontos. Ficou só um atrás do Brasil de Pelotas, com um bom tempo sem ganhar. Caxias decide em casa contra o Avenida. E o Clássico Grenal, o Internacional, vai decidir na sua casa. Só uma coisa, Rec, nós nos passamos e a informação que estava no Twitter também está equivocada. 99 cadeiras a 450 dá 44.500, não 450, né? Tinha um zero a mais na hora ali e todo mundo embarcou, né? Eu achei meio estranho. Eu botei 100 vezes 450. Dá 45 mil e não 450. Tinha um zero a mais na publicação divulgada. É um valor alto, mas... Mas aí tem corrimão, tem... Não, esse valor é de 45 mil aproximadamente, é só cadeiras. Aí tem mais o valor envolvendo corrimão, envolvendo portas, banheiros. Todo um levantamento ainda vai ser realizado. Se fossem 10 cadeiras, daria 4.500. E olha que eu sou bom de cálculo, eu fiquei meio achando estranho. Assim também, mas... 450 mil. Só se fosse 999 cadeiras. Quantas foram? Foram 99. Se fosse 999, aí... Tinha um zero a mais na publicação e... mas aí o Cristiano, nosso vizinho aqui do Ofertão, mandou o cálculo. Não, botaram um zero a mais aí. Sim, querem tirar o dinheiro do Grêmio, né? Já tá cara a cadeira, não vamos encarecer mais, né? E o dinheiro está escasso. Vamos assistir o Tite aí, vamos ver o porquê das convocações. Agora, Talisca e o William José, às portas da Copa do Mundo, o Tite é meio artista, né? Vamos acompanhar. Em relação à primeira parte da pergunta, eu acho que eu já inseri a resposta na primeira, da importância da gente formar uma equipe forte. E ela independe de nomes, um conjunto ele tem que ser harmonioso, ele potencializa. Eu pego até a entrevista que o Kaká deu, ele foi muito feliz, que foi o último brasileiro que ganhou bola de ouro, diz ele assim, a nossa equipe era muito forte e eu fui um representante dela e eu só cheguei a essa valorização porque a equipe estava muito forte. Esse é aquilo que eu penso também a respeito de futebol. As oportunidades elas vão surgindo a cada atleta. Repito, aquilo que coerentemente eu tenho colocado, que a lista final ela vai bater ali na frente. Mas que todos esses outros atletas que não estão convocados estão dentro e continuam sendo avaliados. Todos. E que grandes momentos de atletas, como é o caso, especificamente colocou do William José e do Talisca, inclusive para executarem ou trazerem algum componente diferente, os dois trazem, por exemplo, o William José, ele faz 2 grandes temporadas no Real Sociedad.
tem a qualidade técnica, um desenvolvimento muito grande enquanto atleta, de jogada combinada. É uma equipe que tem uma proposta e um jeito de jogar parecido com o da seleção. Talisca tem finalização de média distância, tem números importantes em 2 temporadas muito boas. Oi? Uma bola aérea e um cabeceio com muita qualidade, em posição física de força, que pode emprestar uma virtude em cima de defesas com linha de 5 e com linha de 4, para ter um homem mais de área, mais de presença, pode. Então, essas variáveis, isso não quer dizer que o Juliano está fora, isso não quer dizer que Lucas Lima está fora, isso não quer dizer que Diego está fora, absolutamente. Volto a repetir, vocês viram que na entrada que eu dei o gancho, inclusive. Não há uma situação definitiva, há um encaminhamento de alguns atletas que têm estado em alto nível na seleção e nos seus clubes. Porém, há uma margem de disputa para esses postos. Tite, aqui, Martina, jornalista alemã do Rio, aqui no fundo. A minha pergunta está surgindo bem cedo aqui nessa coletiva, mas como você pode imaginar, eu gostaria de fazer uma pergunta para você como excelente treinador e esse mago da psicologia que dizem que você é. É mentira. Imaginava. Mas então vamos lá, já estão surgindo esses memes nas redes sociais, todo mundo falando desse jogo contra a Alemanha, que na verdade é um amistoso, né? Mas então eu gostaria de saber como você primeiro vê a minha Alemanha nesse momento e como você se aproxima do tema. Você coloca ele na mesa, você deixa para o lado, qual o seu jeito de lidar com o tema que já está surgindo, né? Obrigada. O primeiro é como eu vejo a Alemanha. Uma das favoritas ao título, pela força que tem, pelo trabalho que ela vem desenvolvendo ao longo do tempo, junto com outras equipes fortes, inclusive o Brasil. Segundo dos memes, eu não sei, palavra que eu não sei, mas entendo e interpreto que ele deve estar se referindo ao 7-1, é isso? E tu ficou um pouco constrangido em falar, é isso? Mas deve ser. Tá? É um fato real, que tem que acostumar-se a ele de uma forma natural, porque é uma outra etapa, porque é um outro momento, que é um momento de preparação da seleção brasileira, que é um novo jogo. Enquanto não tiver um novo jogo contra a seleção alemã, vai ficar fazendo esses memes, vai ficar colocando, assim como em outros momentos teve o 2-0 do Mundial em que nós somos campeões. E aí até não aconteceu um outro jogo, ficou batendo no can, ficou a bola que reboteu. Aí o Ronaldinho, o fenômeno, fez um perde, pressiona, retomou a posse de bola. Aí o Rivaldo finalizou na sequência, dá o rebote e ele acaba fazendo gol. São fatos históricos, né, que eles mostram o nosso passado. Agora, é uma preparação que para nós é extremamente importante pela qualidade que tem a Alemanha. Tite, o Wellington Campos, aqui, na sua ponta direita, aqui bem aberto, Rádio Itatiaia. Eu queria te perguntar sobre o Neymar, porque ele vai precisar de mais 5 semanas, a próxima reavaliação do Dr. Rodrigo Lasmar. Para o técnico da seleção, essa parada que dá o Neymar, ela é ruim ou ela é boa, visando ter o seu jogador inteiro na Copa do Mundo? Qual é a análise que você está fazendo da situação do Neymar? Wellington, passo a bola para o Fábio para falar em termos um pouquinho gerais, para depois eu falar em termos técnicos. Tudo tem um lado bom na vida, né? Se nós formos encarar o lado bom dessa história, é que o Neymar vai estar, nesse momento, no momento da apresentação dele à seleção brasileira, com uma carga de jogos muito menor do que ele estaria se estivesse atuando. Lógico que nós preferíamos que ele nunca tivesse tido uma lesão desse tipo. É muito melhor que o atleta esteja sempre 100% na sua forma física, técnica e tática. Mas o lado, vamos dizer, entre aspas, bom, é que ele não vai estar com uma carga de jogos elevada no momento da apresentação dele à seleção brasileira. Em termos técnico-táticos, eu repito, a nossa preocupação, e ela é de coração e ela é de cabeça, é da saúde do atleta. E ele passe por esse processo, depois a gente tem a condição de encaminhar. Quero fazer um agradecimento também, uma referência
ao Joel Santana e a comissão técnica dele, o Paulo Angione todo, ao Anderson Lima, ao Jorginho, porque também referências importantes e os profissionais, eles se mostram na busca de informações a respeito do Talisca, especificamente no Bahia, porque foram profissionais, assim como outros que trabalharam. Eu agradeço, assim como o Matheus, o técnico, que pode colocar, que vocês estiveram acompanhando, tu e o... Seno Algunes, que é o treinador do Besiktas, foi o treinador da Turquia em 2002. Muito bem, está aí o filho do Tite, o Matheus, né, que é integrante da comissão técnica, dizendo das informações que obtiveram em relação ao Talisca em especial e ao William José, por que não, né, com informações de quem treinou e trabalhou com esses profissionais. Qual é a pergunta do cidadão aí lá? Onde é que ele está nos assistindo? Deixa eu buscar aqui, vamos lá. O telespectador que está mandando mensagem é o Jardel Salati, na Austrália, perguntando se o Grêmio ganhar os 2 próximos Grenais, se o Odair se mantém no cargo. Pois é difícil de imaginar que numa decisão haja um vencedor dos 2 clássicos. Mas eu acho que se ele perder um feio e empatar o outro, já não é que balance, mas complica, porque Grenal tem um peso extraordinário. Gauchão vale muito, as pessoas falam mal, mas vale muito. Esse Renato Portaluppi, que tem sede de ser campeão gaúcho, perdeu um título ganho para o Falcão e foi demitido do Grêmio. Foi nos pênaltis, né? Não foi nos pênaltis, né? o Renan imitou o Kidiaba, lembra? Para comemorar, porque o Grêmio imitava para zombar do Inter e aí ele fez para zombar do Grêmio. E o Renato tem sede de ser campeão gaúcho, porque perdeu esse título de 2011 e foi demitido. Exatamente. O Antônio Vicente Martins me deu uma entrevista há poucos dias dizendo que eles se arrependeram depois, né? Porque ficaram pensando quem é que nós vamos trazer. Mas com esse time faria mais e tal. E aí chegaram à conclusão, ele, o César Cidade Dias e o Zé Simões, que era o trio que conduzia o futebol do Grêmio, acabaram se arrependendo de ter demitido o Renato Portaluppi. Bom, tá aí a dica da Via Condote, já voltamos. Bascaria, a melhor pizza de Porto Alegre. Nada bate a Bascaria. Localização, charme, prazer, bom gosto, preço justo. Bascaria, Comendador Caminha 324, em frente ao Parcão. Peça também em casa pelo 30 61 62 62. Quer saber onde encontrar combustíveis de qualidade, promoções especiais e atendimento de primeira? Pergunta lá no Posto do Boqueirão. Posto Boqueirão, onde eu abasteço o carro, conta com a confiança da marca Ipiranga e tem os melhores serviços personalizados para o seu veículo. Da troca de óleo até aspiração de tapetes e estofados. Calibragem, verificação de 15 itens sem pagar a mais por isso. Confira também a loja de conveniência, que é um espaço agradável para o lanche, para o cafezinho, e a Beer Cave, que é um freezer, que é uma verdadeira caverna com as melhores bebidas. E atenção, clientes do Posto Boqueirão, segue o desafio. Responda a pergunta e seja contemplado com uma surpresa incrível. Qual posto que tem quilômetros de vantagens, possui gasolina de qualidade, atendimento personalizado? Posto Boqueirão. Fica em Canoas, na Avenida Boqueirão, em frente ao Ginásio de Esportes SP e também aqui, em frente ao campus da Ubra. Bom, eu ia falar aqui... tem mais um jogador que foi criado no Rio Grande do Sul, que é o Douglas Costa. Mas eu quis dizer que o Inter tem essa compensação em relação ao passado, né? Para olhar com mais carinho nas divisões de base. O Douglas Costa, que foi criado no Grêmio e tem muito talento, né? Também, tem muito talento. Mas eu estou dizendo que diferenciado mesmo, que a gente possa... Nós estamos falando fora do ar. Diferenciado, eu vejo o Neymar e o Felipe Coutinho. E o Neymar nós temos que ver de que forma vai retornar da lesão, né? O goleiro está numa grande forma, né? Mas o Marcelo, lateral esquerdo, está muito bem. O Daniel Alves se firmou e tal. Casemiro, mas eu estou dizendo para diferenciado, que chame até um Toni Kroos, um Modric, né? Jogadores assim acima da média. O Brasil não tem tantos, não. E o Renato Augusto, pelas entrevistas do Tite, a preocupação dele é com um substituto para o Renato Augusto, talvez até para assumir a titularidade. O Paulinho também no Barcelona, mas o Renato Augusto me lembra muito o Raí na Copa de 94. Chegou lá e deu os doces, né?
amarelou, jogou o Mazinho. Já voltamos. Estamos de volta para o último bloco do preliminar, a imagem do futebol. Quem é que passa? Grêmio ou Internacional, Vitor Blade Moraes? Uma pergunta bem simples assim para ti. Bem simples, né? Fácil de responder. Fácil. Deixa eu pegar aqui a bola de cristal. Vamos ver. Não, agora, eu acho que equilibra. Eu acho que o Grêmio tem um time melhor. Tem um tá? time melhor. O Grêmio favorito. O Grêmio tem um time melhor. Agora o Inter está remotivado. Depois do segundo tempo, a gente vê que até no final do jogo a torcida do Internacional bateu palma para os jogadores. Então, há uma remotivação. Agora, time por time, o Grêmio é melhor. Quem passa, Maurício? O Grêmio é favorito e passa. Eu acho que o Grêmio é favorito também. Porque jogando o Arthur, os dois clássicos grenais, apesar de que o Grêmio vai decidir sem o Jeromel. O prejuízo é não ter o Jeromel. E o Jeromel é importante. Importantíssimo. E o Inter vai ter Damião e Potker. Vai ficar bonita essa disputa aí. E cada Vitor, vez... mostra o livro aí, Vitor. Antes que a gente esqueça. E cada vez, pode ir falando. O que tu ia dizer? Aqui. Cada vez? E cada vez que tinha um escanteio ontem a favor do Internacional, era um troço, Deus nos acuda, porque a zaga do Grêmio é muito boa, Kahneman e Jeromel, mas tem sofrido também bastante gols. Né? Quase todos de bola parada. Então, e aí? Essa é a nossa magia da bola de meia, que continuamos vendendo diretamente pelo 51 991 16 41 19, isso é telefone e também WhatsApp. E na livraria Padula, lá no centro de Porto Alegre, também está à disposição. Fica na Coronel Fernando Machado. Qual é o endereço no centro? É na Coronel Fernando Machado. Padula? Padula, bem próximo da Borges de Medeiros ali, quase. Esse é um livro familiar. Muito bem. E aí, ligeirinho, quem passa de São Luís e Brasil? Brasil. Brasil? Brasil. Quem passa de Veranópolis e São José? Torço pelo São José, mas eu acho que o Veranópolis tem um time melhor. Decide em casa. Não, decide em casa o São José. O São José decide em casa, eu acho que passa Zequinha. Aí dá Brasil e Zequinha. E no outro, Caxias e Avenida? Caxias. Aí seria Caxias e Grêmio. Decisão, por enquanto, na Serra. Mas depende do que o Grêmio for conseguir nos clássicos grenais. Porque e tem qualificado. Segue a soma de pontos em todas as fases para a definição de quem tem o manto. Zerados amarelos, árbitro de vídeo, gol qualificado vale, enfim, 2 clássicos grenais, domingo e quarta-feira. Até às 19h.